Meu nome é Ivonete Albano Bezerra. Eu nasci em Jucurutu, uma cidade do Seridó, do Rio Grande do Norte, em 10 de maio de 1956. E durante a minha infância, eu me descobri cantando dramas que eu escutava de algumas senhoras, e aí eu comecei a reproduzir isso com 6 anos, 7 anos de idade, em Jucurutu. Então, uma coisa que é muito marcante, porque eu vejo os dramas vão vir depois se encontrar comigo num ciclo mais tarde de vida, né? E aí, esse período, eu lembro que eu juntava os vizinhos, pegava algumas amigas, a gente fazia, aí eu pegava um lençol, botava como pano de fundo, né? E eu pedia para as pessoas trazerem cadeiras. E não tinha pagamento de ingresso, porque não existia essa história da troca por dinheiro, né? Era para fazer por prazer, por brincadeira. E aí a gente fazia, até mamãe um dia desse disse, você lembra que você juntava as pessoas para fazer os dramas? E aí eu fazia os dramas. Aos 7 anos de idade, mais ou menos, nós fomos para Campina Grande, meu pai era comerciante, e aí Jucurutu não tinha muito espaço para o comércio. E aí ele sempre fazia compras em Campina Grande para poder revender em Jucurutu, porque Campina Grande era um grande centro comercial do Nordeste. E aí nós fomos de mudança para Campina Grande. E aí em Campina Grande eu conheço um movimento chamado Movimento Bandeirante, né? E hoje eu acho que o movimento é integrado de meninos e meninas. Na época era bandeirante só mulheres e escoteiro só homens. E aí, no movimento bandeirante, sempre tinha o momento das brincadeiras, dos jogos, e eu sempre estava fazendo alguma coisa. E sempre que tinha alguma coisa eu cantava, nem sei porquê, porque eu nem canto, mas eu cantava e as pessoas ficavam encantadas com isso. E aí eu comecei a montar também alguns pequenos textos, algumas pequenas coisas durante os acampamentos, piqueniques, acantonamentos, que é um acampamento menor. E uma menina, irmã de uma amiga minha, Suzete, ela chega e pergunta assim, você não gostaria de fazer teatro depois de um desses encontros que a gente foi? E aí eu disse, eu gostaria, mas eu não sei como é que faz, nem sei como é que é. Aí ela disse, eu estou fazendo teatro e tem uma pessoa que está fazendo um espetáculo com a gente e que saiu do grupo. E a gente está precisando de uma pessoa para substituir. Eu tinha... Isso foi em 1970. Eu tinha o quê? 14, quantos anos? 56 para 70? Fazendo as contas, né? E aí eu fui, só que eu tinha cantado muito durante todo o domingo, todo dia que a gente teve de atividade, eu já vinha rouca. E ela marcou para o dia seguinte. Aí eu fui para o Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande. Eu fui para fazer o teste no final da tarde. E não falei nada para papai nem para mamãe. Eu só fui fazer o teste. E aí no teste, o cara ficou impressionado com a minha voz. E eu dizendo assim, eu tô rouca. E ele dizendo, nossa, mas você tem uma projeção de voz. E eu terminei passando no teste. E aí ia contar para papai que eu ia fazer. E pior, os ensaios eram à noite. Papai não deixava a gente sair à noite. E aí eu comecei, fiz amizade com um dos meninos do grupo. E esse menino foi conhecer papai para pedir para deixar que eu saísse e que ele me trazia. E aí eu tinha que chegar às 7 horas da noite. Mas o ensaio quase que começava às 7 da noite. E aí eu comecei a chegar às 7h30, aí papai brigava. No outro dia eu chegava às 7, depois eu chegava às 8, aí papai falava, voltava a chegar às 7. Chegava de 8h30. E eu sei que eu fiz o espetáculo porque já era um compromisso que eu tinha assumido. E papai deixou e disse que depois daquele espetáculo eu não faria mais teatro. E aí em 71 papai faleceu. E aí eu não parei mais de fazer teatro. Porque aí não tinha mais quem me impedisse. Já que mamãe não era contra, né? Mas era papai que não queria. E aí em 75 eu já estava para fazer faculdade e lá só tinha faculdade particular. E aí nós viemos, afinal de contas nós não tínhamos ninguém em Campina Grande, éramos só nós, meu, mamãe e as outras minhas 3 irmãs.
Então nós viemos para Natal, porque meu tio morava em Natal, sozinho, numa casa no Mirassol, e aí era o único irmão de minha mãe que convidou a gente. Eu vim para fazer faculdade e fazer vestibular para medicina. E aí fiz o vestibular, né, cheguei aqui em 76, porque nós apenas passamos, deixamos as coisas e fomos para Jucurutu passar o Natal com meus avós. Em 76, em janeiro, só eu voltei para fazer o vestibular. E na hora que eu comecei a ver o resultado do vestibular, eu descobri que tinha um curso chamado Educação Artística. E eu vendo o resultado, eu disse, que curso é esse? E, claro, eu não passei no vestibular e comecei a estudar para fazer Educação Artística, porque aí eu tinha encontrado alguma coisa que tinha a ver com o que eu queria. E aí, em 77, eu entrei no curso de Educação Artística. A primeira turma foi em 76, que foi a turma de Gesiel Figueiredo. E aí eu fui da segunda turma. Eu digo Gesiel porque marca, é uma pessoa marcante, né? Que era a primeira turma. Mas nós chegamos a pagar matérias juntos, porque na época, como era um curso muito inicial, então tinha disciplinas que foram requisitadas depois, e aí as duas turmas tiveram que pagar a mesma disciplina juntas, né, como direção, com Bacarelli, do Recife, que veio para dar, e aí a gente era que fazia direção junto, porque na primeira turma não tinha havido, porque não tinha quem chamar. E eram as pessoas que tinham ido fazer uma pós-graduação, uma especialização em Brasília para poder ensinar. Lídia, Selma Bezerra, eu não me lembro agora de um artista plástico que era também maravilhoso, que também fez e até já faleceu. E foi assim que eu entrei. E depois disso, por incrível que pareça, quando eu cheguei aqui em Natal, meu tio conhecia uma pessoa chamada Socorro Capistrano, casada na época com Franklin Capistrano. E ele disse, Ivonete, tem um grupo de teatro aqui. E eu vou lhe apresentar, que era o Teatro Novo Universitário, Tonos. E aí eu fui, mas só para assistir. Eu fiquei como plateia, assistindo o ensaio, né? Meu tio me apresentou a Socorro, que ela morava também no Mirassol, né? Onde nós morávamos. E aí eu fui para assistir. E comecei a assistir o ensaio em 76. E aí o grupo estava com o espetáculo e levou para o Festival de Inverno de Campina Grande. E o diretor era Carlos Furtado. E aí Carlos dizia, mas você veio de Campina Grande? Eu vim. E o Wilson Moore? Aí eu disse, o Wilson Moore está afastado, não está fazendo teatro em Campina Grande. E Eneida? Então ele ia perguntando para ver se realmente eu conhecia as pessoas. E aí ele disse assim, já que você é de Campina Grande, você vai como contra-regra da gente. E aí eu fui como contra-regra do grupo para o festival. E aí foi surpresa, porque quando eu cheguei em Campina Grande, tudo que ele precisava eu arranjava, porque eu conhecia todo mundo lá. Né? O teatro, basicamente, quando eu comecei a fazer teatro, depois que papai faleceu, basicamente eu morava no teatro. E o grupo da gente, que era o grupo Cacilda Becker, a sede era dentro do Teatro Municipal Severino Cabral. Então, a gente basicamente vivia lá dentro, né? Era escola, casa, teatro. Pronto. Eu voltava quando terminava os ensaios. E aí, quando ele viu que eu conhecia todo mundo, e o Dr. Ademar Dantas, que é um dramaturgo de lá de Campina Grande, então o Dr. Ademar levou todo mundo para passear, e me chamava, porque ele foi muito tempo meu diretor lá em Campina Grande, né? Ele me chamava minha querida linda, porque eu era a mais nova do grupo, né? E Carlos viu que realmente eu fazia teatro, e todo mundo dizia que eu era uma referência de teatro dentro de Campina. Não sei nem porquê, mas eu tinha atuado já em vários espetáculos, né? Já tinha ido para o Festival de Pascoal Carlos Magno, no período que me rendeu sair do Cacilda Becker, porque foi um convite. A prefeitura convidou alguns atores para montar um espetáculo representando Campina Grande. E aí eu procurei o Dr. Ademar e ele disse, você pode ir porque você é uma boa atriz e você foi requisitado por isso, mas você não fica mais sendo do grupo. E aí, depois de 2 noites chorando, eu decidi que eu ia. E aí eu fui para o festival e voltei, não tinha mais grupo de teatro. E aí fiquei sendo convidada por outros grupos para fazer espetáculo e depois saí de Campina Grande.
E aí aqui eu comecei dessa forma. E quando o Carlos viu que todo mundo falava de mim como atriz, aí ele disse, não tem como essa menina continuar sendo contra a regra. E aí foi quando abriu o teste para a TV universitária e eu fui fazer o teste para ser do elenco da TV universitária. E aí eu passei no teste e aí começamos a fazer. Inicialmente ainda não existiam os programas prontos e aí a gente montou um grupo, que o diretor era de teatro, e nós montamos um grupo chamado Expressão. E aí em 77 eu entrei na universidade e comecei a fazer parte do Tonos também. Então 77 foi bem marcante. Entrei para o elenco da TV universitária e é uma coisa histórica, única, porque era um elenco, eu tinha minha carteira assinada como atriz, eu ganhava, né? Então, assim, você quer mais do que isso, você que faz teatro, ter o reconhecimento de uma carteira assinada como atriz e ter um salário fixo todo mês, né? Então, nós fazíamos parte de um elenco da TV e quando a gente não tinha gravação, a gente fazia teatro com o grupo Expressão. Obrigado. Você participou do grupo Tonos, né? Isso. Você lembra qual o ano que você entrou? Qual era a formação que estava na época quando você entrou? Eu entrei no Tonos em 77. Né? Eu comecei a frequentar os ensaios em 76, mas basicamente eu comecei a fazer espetáculo depois dessa experiência de Júlio como contra-regra, aí foi quando o Carlos disse, agora você pode fazer um personagem, né? E aí eu comecei a fazer o espetáculo. Na época do Tonos era Franklin Capistrano, era Socorro Capistrano, Selma Bezerra, Grimário Farias, Jairo Lima, quem mais que tinha no Tonos? Nesse período, depois aí entrou Jorge Borges, aí entrou outras pessoas, Eliane Albuquerque, porque também faziam parte da TV universitária, e aí entraram também dentro do Tonos. Eliane também entrou na universidade, Jorge que não era como se fosse um ator convidado, porque ele não fazia parte, ele não era universitário, né? E o restante das pessoas eram universitários. Grimário não foi da TV, foi só do Tonos, né? E o Tonos já existia, Grimário já era do Tonos, né? Roosevelt passou pelo Tonos, Amaro Lima, um monte de gente que passou, como Amaro passou também pela TV universitária. Era um dos maquiadores do elenco, que era Cleonice e Amaro. Depois do Tonos, de quais outros grupos você chegou a participar? Bom, quando terminou a universidade, aí eu deixei o Tonos, né? Não só por ter deixado a universidade, eu estava saindo da TV, eu terminei a universidade, eu estava desempregada, não estava mais na TV universitária e estava saindo do Tonos. E aí, nesse período, eu conheci duas criaturas que mudaram muita coisa na minha vida, que foi Carlos Nereu de Souza e Bosco, que chamavam Bosco Cariri. Então, João Bosco estava num momento de grande... 80, começou a ter greves de estudante, começou o DCE a ter uma grande participação, bem ativa, inclusive Hugo Manso era do DCE, de medicina, né? E ali onde hoje é o Onofre Lopes, naquela parte de trás era a faculdade de medicina. E aí nós começamos a fazer esquetes para as greves, né? Então a gente montava algo que tivesse a ver com aquele momento, que era que estava gritando sobre o quê? Era sobre passagem de ônibus, era sobre liberdade dentro da universidade, era o quê? Era a questão eu lembro que a gente tinha um jargão bem conhecido que era contra o imperialismo norte-americano, né? Isso era um jargão muito conhecido de vamos lutar contra o imperialismo norte-americano, que eu acho que nem a gente sabia direito o que era isso, mas era uma coisa que a gente estava sempre lutando e por mais liberdade, por direitos iguais para mulheres, entrei no movimento de mulheres, então a gente sempre tinha algum espetáculo ligado à questão social, sempre ligado à questão social, sempre de luta, e na hora que acontecia alguma coisa era fazer carreira, né? Tipo assim, alguém vinha para proibir, gente, bora dispersar, vamos embora, porque ainda era ditadura, né? E
Se bem que eu sofri mais ainda a ditadura na época de Campina Grande, e aí ainda estava muito forte, né? Época de 72, e 3 e 4, os espetáculos sendo proibidos, a gente teve que fazer espetáculos, a gente tinha espetáculos para censura, né? Tinha que fazer. E voltando aqui, porque essa questão é uma outra, senão eu vou dar um retrocesso agora, mas quando a gente começou a fazer esses, eu não tinha grupo. A gente fazia, e aí nós começamos a tentar outras coisas, e aí começamos a fazer os saltimbancos, né? E aí a gente estava tão assim, insistindo em fazer alguma coisa que a gente começou a se chamar, nossa, é uma teimosia, aí a gente botou grupo teimosia, né? Porque era um bando de teimoso, era uma greve que acontecia, recorria, fazia alguma coisa, sempre tinha um motivo para fazer. E aí, sobre a questão da mulher, nós fizemos vários esquetes sobre a tripla jornada de trabalho, sobre a questão da discriminação dentro do ônibus, o cabo que se esfregava na mulher, que não era respeitada, quer dizer, naquela época já existia tudo isso, né? E a gente estava sempre brigando. O fato da fábrica, a mulher ter um salário menor do que o operário, mesmo tendo funções semelhantes. Então a gente sempre estava brigando contra alguma coisa e levando o que a gente achava que deveria ser e apresentando. E aí depois do Teimosia, eu junto com algumas pessoas e a gente começa a montar um outro espetáculo que nem chegou a acontecer. E o grupo, eu não me lembro agora do nome exatamente, mas ele era assim... Bole, briga, come tapioca molhada no beco da quarentena. O nome do grupo. Quer dizer, por quê? A gente foi dizendo palavras e terminou ficando o nome do grupo, né? E a gente não chegou nem a montar um espetáculo. E aí, nesse período, era o período que já estava prestes à abertura política, mas aí eu me engajo no partido político, e aí vou fazer parte do Partido Comunista Brasileiro, PCB. E no PCB, que a gente não podia se filiar, porque era tudo clandestino, né? As reuniões eram marcadas de forma clandestina, era aquela coisa de ter o horário de chegar, se não fosse pontual não podia entrar. Então, nesse inteirinho, eu comecei a conversar com algumas pessoas lá dentro, e foi quando eu disse, eu gostaria de continuar fazendo teatro, e a gente agora que está no partido político, que está não ligado ao partido, mas algumas pessoas aqui que têm inquietações também sociais, por que a gente não monta um grupo? E foi aí que surgiu o Estandarte, o Grupo Estandarte de Teatro. Foi quando eu tive a ideia, e aí eu comecei a ler algumas lendas, e eu li a lenda do Deus Indra, né? Uma lenda hindu, que o Deus Indra, na hora em que todos os demônios atacam o teatro, o Deus Indra empunha o estandarte e vai defender os atores dos demônios que estão atacando o teatro. E aí o símbolo do Deus Indra é o estandarte. E aí eu digo, ai que lindo, é o ator que ele defendeu, então que tal o grupo ser estandarte, né? E era Nathalie, era eu, era João Campos, era Joirão. Eram pessoas ligadas ao partido, mas a gente não era um grupo do partido. Era apenas porque tinha pessoas. E aí foi quando a gente começou. E começamos novamente com a questão, vamos abordar uma temática social. Aí convidamos Nereu e fizemos um espetáculo, A Greve. E aí esse espetáculo, a gente estreia ele em Cidade Nova, que ainda era perto do Forno do Lixo. E aquele bairro não é nada do que é hoje, né? Era um bairro muito pequeno, com muita favela, perto do lixão. Então, assim, não era ainda o que tem hoje, de casas maravilhosas. E aí a gente começou, foi para lá que a gente fez, perto do lixão, o primeiro espetáculo. E por incrível que pareça, durante 3 a 4 espetáculos do Estandarte, a gente sempre estreava, historicamente, em Cidade Nova. Depois foi na escola, foi no centro social, mas sempre estreava em Cidade Nova, que foi onde o grupo estreou o seu primeiro espetáculo. E aí depois vai entrando Pedro Emílio, vai entrando Pedrão, né? Vai entrando Lenilton Teixeira, aí vai mudando, né? Entrando outras pessoas, aí Nereu depois sai, fica no grupo, não só dirige, mas faz parte do grupo.
E aí Carminha Medeiros também entra no grupo. Vera Rocha entrou depois substituindo Carminha numa apresentação. Depois Vera passa a dirigir o estandarte. Aí quando Nereu sai daqui de Natal e vai morar no Rio, vai fazer casa e vai fazer mestrado e aí vai morar no Rio. E aí é quando o grupo começa a se renovar. E eu só saio do grupo com o Bocas de Lobo, depois do Bocas de Lobo. Eu nem me lembro agora qual foi a data, mas eu tenho aí na época que você trabalhou no Tônus, no Estandarte, você percebia algum intercâmbio entre os grupos teatrais do Rio Grande do Norte? Entre grupos diferentes? Existia, bastante. Inclusive, no período que antes de eu começar com o Estandarte, tem um momento da minha vida que é em 1982, que existia uma Federação de Teatro Amador do Rio Grande do Norte. Ela é fundada em 80, mais ou menos em 1980, com Racine, Carlos Furtado, Joabel Costa, né? Então tem um grupo de pessoas que montam essa federação. Já existia a Confederação Nacional de Teatro Amador, a Confenata, e aqui no Rio Grande do Norte eles são convidados a montar também uma federação. Só que essa federação com essas pessoas não acontece o que era proposto, que era começar a trazer grupos para se filiarem e ela ser uma linha de frente de defesa desses grupos, né? Para brigar por circulação, por edital, por tudo isso. E em 82, a Confenata dá uma cobrada nas pessoas que estavam da federação aqui e eles não estavam a fim de colocar, alguns não estavam mais com vontade. E aí é quando o Carlos Furtado me aborda e pergunta se eu não gostaria de ficar à frente. Claro que eu tremi, como tudo que eu vou fazer, eu tremo logo nas bases e eu disse, não, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Aí comecei a ficar apavorada. E Carlos, não, nós vamos, a gente vai fazer, a gente te ajuda. E na época era Jobel, era Rodrigues Neto, era Salomão Dantas, tinha uma turma grande de teatro. E aí Racine entra para disputar e o pessoal me coloca para disputar com Racine. Aí eu me desesperei, porque eu não era ainda por mais que eu fizesse algumas coisas, assim, de um teatro mais engajado e tudo, mas eu não tinha ainda essa clareza, ou essa tendência a estar à frente de alguma coisa, né? Eu estava junto, mas não à frente. E aí, um dia eu encontro com uma pessoa que conversou comigo, que foi muito decisivo, que foi mineiro, que era chamado de Mineirinho, e que não fazia política, apenas era um estudante na universidade. Mas a gente era muito amigo, saía muito, né? Ia ver pôr do sol, ia ver a lua saindo no Morro do Careca, subia o morro para ver a lua, imagina, ver a lua saindo de dentro do campo. Então, assim, a gente tinha essas coisas, era uma turma amiga, era eu, ele, Drimário, Armando, era uma turma de pessoas que ia. E aí, ele disse, o que é que você tem? Eu disse, eu tô com uma agonia tão grande, porque estão querendo. Aí ele disse, por que você não topa? Aí eu disse, eu não tenho capacidade. Não, capacidade você tem. Não, tenho não. Depois você aprende. E aí ele começou, ele estava, na verdade, naquela época, ele já estava começando com o movimento estudantil. E aí ele já estava com aquela coisa do engajamento político, né? Da inquietação. E aí ele disse, Ivonete, faça, criatura, que se não for a gente, eu estou entrando no DCE, se não for a gente que for fazer alguma coisa, quem é que vai fazer? Se a gente está se sentindo insatisfeito, é a gente que tem que ir atrás. E aí aquilo me deu uma força, eu cheguei e disse, Carlos, eu topo. E aí eu ganhei de Racine no dia da eleição. E aí eu até uma certa coisa, Racine ficou um tempo assim, meio estranho, mas estranho porque, é como ele dizia, essa menina veia buchuda, porque era uma menina, que a gente chamava muito menina veia buchuda, uma menina nova, que a gente dizia assim, que não é nada, né? Vinda de Campina Grande, que ninguém sabe quem é, entendeu assim? E aí eu ganhei a eleição. E aí fiquei durante 2 anos
na presidência da federação, aí fui para reuniões da Confenata, e aí a coisa foi... E aí o que é que eu fazia? Quando eu fui para a reunião da Confenata, eu vi que aqui não existia nada. E aí eu comecei a ir atrás dos grupos, né? Ir atrás dos grupos. E foi um período que eu, basicamente, eu fiz mais federação do que teatro. E eu entrei de cabeça. Então, era atrás dos grupos, para filiar os grupos, para a gente ter uma voz, para a gente ser escutado. E era um período de grande briga com, na época, era o INACEM, Instituto Nacional de Artes Cênicas. Então, era uma briga que depois vira Fundacem e depois Funarte, né? Então, era uma briga muito grande para a gente ter espaço, para ter circulação. Já existia o projeto Mambembe, nunca que era para o Nordeste, era só Rio e São Paulo. Então a Confenata tinha essa briga de ver a possibilidade de financiar espetáculos, de financiar a circulação, fomentar a produção. E quando eu vejo que os outros estados faziam isso, então eu comecei a ficar aperreada, né? Eu já estava trabalhando no governo do estado, já estava trabalhando como educadora, né? Eu já tinha terminado o curso, né? Trabalhava como educadora e fiz concurso para a prefeitura. E eu lembro demais que na época o secretário era Geraldo Queiroz. E eu, de tanto eu ir para as secretarias, pedir ajuda para a federação, para o povo viajar, para ir para festival, para tudo, Geraldo ficou muito meu amigo. E aí ele dizia assim: Ivonete, o concurso, quando é que tu assume? Eu dizia: Geraldo, deixa passar esse ano, porque eu tô... Ele disse: Ivonete, daqui a pouco expira o prazo. Eu não tinha essa noção de que era importante eu assumir, porque era a minha sobrevivência também, né? Mas ele aguardou. Eu só assumi em 83. Então, nós conseguimos filiar, não só aqui, como Mossoró, Caicó. Então eu comecei a viajar. Minha vida era basicamente viver para a federação. E nós realizamos o primeiro festival de teatro amador daqui com os grupos de teatro, ficando hospedado na casa do professor, na época, e conseguindo refeição lá, conseguindo refeição no bandejão da universidade. E aí era eu atrás, correndo para conseguir as coisas, para poder a gente fazer o festival. Então trouxe pessoas de fora para oficinas. E foi um momento assim muito rico. Para você ter uma ideia, só no bairro das Quintas nós tínhamos 15 grupos de teatro. Só o bairro das Quintas. Claro que alguns faziam parte dos outros, porque eu dirigia, digamos assim, eu dirigia um grupo, você, João, dirigia outro, Rebeca dirigia outro. Então, às vezes eu fazia parte do seu grupo, você fazia do meu, eu fazia do de Rebeca, você fazia do de Rebeca, mas cada grupo tinha um diretor. E convidava uns aos outros. E era um movimento muito forte das Quintas. Se eles chegassem numa assembleia, eles derrubavam qualquer proposta. O que eles queriam era o que folgava, porque era muita gente das Quintas que ia para as reuniões. Então foi um momento de muita efervescência, de muita pulsação para o teatro do Rio Grande do Norte. Né? Os grupos não paravam de produzir. Hoje a gente basicamente tem um espetáculo quase que produzido por ano. A gente produzia 2, 3 no ano. Né? Lógico, eles não tinham a vida que os grupos de hoje têm, de vários espetáculos, de temporadas. Não, basicamente apresentava 4, 5, 10 vezes, já estava com outro espetáculo sendo preparado. Então, nós tivemos, e aí foi quando trouxemos também o pessoal de Mossoró, um dos grupos mais importantes de Mossoró, que era o Grupo Terra, né, que era Tony Silva, Aécio e Crispiniano Neto, que fazia parte também do grupo, né, e eles também vieram se filiar à federação. Então, era um movimento muito forte. 2 anos depois eu entro, mas aí já tinha Júnior Santos, que já estava iniciando o Alegria, Alegria, e aí Júnior entra e eu entro como vice-presidente de Júnior, né. Mas chegou um momento, eu acho, que o movimento de teatro, ele enveredou mais pelas questões políticas do que pelas questões artísticas. E foi onde a gente se perdeu um pouco. E aí começou a ter a briga de poder, a briga política. E aí foi quando eu, depois do período de vice-presidente, eu me afastei. Sofrida. É muito suor e lágrima.
e sangue, porque às vezes a gente tem que construir cenário, a gente de vez em quando machuca o dedo, o pé, ou mesmo no ensaio, né? A gente tira umas lasquinhas na hora que dá os deslizes do palco, lá vai uma lasquinha de madeira dentro do pé. Então, assim, é com tudo isso junto. Então, se quiser, persiste. Agora, se for por vaidade, para acabar com timidez, faça terapia, faça outras coisas. A senhora poderia falar sobre como aconteciam as apresentações no período da ditadura militar? Como elas se diferenciavam das apresentações que a gente tem aqui? Olha, uma das coisas que aconteceu, que era muito comum, primeiro você fazia um ensaio para censura, né? Era de praxe. O ensaio para censura não era um ensaio enquanto você estava decorando o texto, era quando você estava para se apresentar. Você estava com o espetáculo pronto, aí você ia apresentar. Vinham geralmente 2 censores, sentavam e aí assistiam. E aí eles estavam com o texto e iam anotando. Você só via eles... Só isso. Quando terminava o ensaio, aí eles iam dizer o que tinha que tirar e o que tinha que deixar. Quando não, eles diziam, essa peça não pode ser apresentada. E aí você tinha que abrir mão e ir para outro canto. Na hora em que tiravam, era uma coisa de doido, porque você tinha decorado o texto todo. Você tinha se preparado para dizer aquele texto. E às vezes era uma palavra. Às vezes era tipo assim, merda. Aí tira. Aí na frase... Você vai dizer, você tem que lembrar que não pode dizer aquela palavra. Aí a outra fala. Então era muito complicado. Diante dessas coisas todas e do fato de começar a proibir, começou a existir um teatro meio absurdo e que às vezes não fazia muito sentido, mas ao mesmo tempo existia como se tivesse existia um objetivo por trás daquilo tudo. Então começou-se a fazer muito teatro onde mexia com os sentidos da plateia. As pessoas invadiam num determinado momento, diziam textos aleatórios, e invadiam a plateia e davam coisas a você para cheirar, para tocar. Ou chegava perto de você, tapava seus olhos e mandava você tocar em alguma coisa, a plateia se assustava. Porque era a forma como eles tinham de dizer assim, como eu estou sendo agredido, eu agrido, eu subverto alguma coisa, nem que seja a pessoa, porque eu estou sendo também subvertido em alguma coisa, né? Então, o teatro passou, tinha momentos que se assistisse pensando assim, eu não estou entendendo nada. Porque para eles é como se realmente não tivesse sentido tudo aquilo, né? Existia isso que eles queriam passar. Eu estou aqui me sentindo tolhida, eu estou aqui me sentindo sem poder dizer o que eu quero, sem poder fazer o que eu faço, sem poder falar, me tirar uma palavra. E agora, então existia muito teatro que era mudo, eles faziam um espetáculo inteiro sem uma palavra. E você ia entendendo a partir do gestual, mas não era gestual de mímica para descrever, era da performance em cena. Existia muito o que era como se fosse uma espécie de porra louquice, porque era a forma como as pessoas se sentiam. Então há uma diferença, porque hoje você faz isso porque você pode, porque você é permitido fazer. Na época era porque, como não era permitido, eles lançavam mão de outros subterfúgios para poder continuar fazendo. Né? Então existia essa diferença. Hoje você faz o absurdo porque você quer trabalhar o absurdo, não porque você tem que trabalhar para poder ninguém entender e não poder lhe censurar. Bonete, você falou que a Vera, ela atuava no estandarte, ela fez parte ela fazia peças de teatro, é? Ela atuou primeiramente como atriz, né, na greve, substituindo, eu acho que foi Carminha que não estava podendo e ela entrou para substituir. Aí depois disso ela disse, a gente estava com um espetáculo, que era o próximo, que era o Não Se Paga, Não Se Paga, de Dario Fó, e aí Nereu não estava podendo dirigir com a gente, porque a greve Nereu dirigiu, atuava e dirigia. E aí a gente convidou Vera para dirigir, que foi um espetáculo que marcou muito o estandarte, porque nós fizemos um projeto de bairros, e aí a gente levou, da forma como a gente montou uma espécie de caixa de teatro. Então nós andávamos com 5 estruturas de concreto armado, cada um pesando 35 quilos.
E a gente andava com isso, e isso sustentava uma empanada que a gente colocava com barras de ferro, e aí a gente montava, e ele fazia o fundo de um teatro. Então a gente montava em qualquer sala. Era como se você chegasse e tivesse um teatrinho montado, porque era todo circulado, e a gente tinha também as coxias, a gente tinha os bastidores. A gente montou e a gente montava também, então tinha entrada e saída e tinha o pano de fundo. E nós fizemos, utilizamos, porque me doaram, Sérgio Fialho me doou uma mesa de luz que ele fez, artesanal. E aí, como eu comecei a mexer com iluminação, aí ele me deu a mesa e eu coloquei no estandarte e a gente fazia. E eu fazia a iluminação de trás da cortina. Então, na hora que eu estava, eu deixava uma pessoa para dizer, agora você apaga esse refletor e acenda esse outro. Entrava em cena, a pessoa fazia, e depois, até a gente conseguir um iluminador para fazer isso, de frente e tal, era a gente mesmo que fazia a iluminação do lado de dentro do espetáculo. Então, Vera dirigiu o Não Se Paga, Não Se Paga, que foi um marco para a gente. E foi com o Não Se Paga que a gente foi para Ribeirão Preto e fizemos parte do primeiro encontro de teatro de grupos do país, lá em Ribeirão Preto. E aí nós levamos, e foi um momento assim, muito rico, porque aí a gente passou a participar de uma referência que não era mais a federação, mas já eram pessoas que já estavam fazendo teatro profissional, não era amador, e a gente fez parte desse movimento durante muitos anos, o Estandarte. E Vera dirigiu a gente na greve, no Não Se Paga. E você, como é que você avalia assim, a importância do Estandarte dentro da história do teatro aqui, né? E não só em Natal, mas no Rio Grande do Norte, né? Porque é um grupo, como você falou, é o único grupo que, né, até hoje se sustenta. A Alegria talvez volte, né? Mas agora o Alegria ele está sem apresentar, sem montar, sem se reunir, mas assim, é um grupo que a qualquer momento até pode voltar. O Estandarte é que não parou, né? O que eu falo é isso. O Estandarte, primeiramente, eu diria que o Estandarte foi um dos grupos aqui que se preocupou primeiramente com a questão social, de fazer espetáculos sempre com a temática social. Aí a greve que fazia era situando a questão de uma greve acontecida entre funcionários de uma fábrica. Então, depois nós fizemos o Não Se Paga, Não Se Paga. Aí o Não Se Paga, Não Se Paga também falava de uma greve acontecida, e a partir daí havia o saque aos supermercados, porque eles começaram a tentar baixar os preços do supermercado. E aí, como ninguém encontrava quem mandava no supermercado, porque o dono não fica no supermercado, então começou a dizer, então a partir de agora a gente não paga. Então aqui não se paga, não se paga. Então começaram a levar as mercadorias, né? E aí a polícia começou a perseguir essas pessoas que entraram e que saquearam os supermercados e tal. Então era sempre dentro de uma temática social. Mesmo quando a gente apresentou depois o Dom Chicote Mula Manca, que falava sobre a questão da injustiça, ele sempre brigando por justiça social e tal. Então sempre foram espetáculos, e até hoje o Estandarte tem essa temática, está sempre colocando questões que estão aí no seio da sociedade para ser discutida, né? Quando o Alegria surge, ele surge primeiro como um grupo de palhaços, e depois ele começa a entrar nessa vertente. O Pedro Malazarte inicia-se sem pretensão nenhuma, mas depois eles viram que dentro do texto, o texto era um pretexto, né? E aí eles começaram a inserir. Acho que tem um momento até que Racine diz assim, nem sei onde mais está meu texto, porque tudo que acontecia eles incluíam dentro do texto, né? O que acontecia no governo do Estado, colocava dentro do texto. Aquela questão do salário mínimo que estava desaparecendo, sumindo, estava na época ainda de Fernando Henrique Cardoso. Então, quer dizer, tudo eles colocavam. Então, eles começaram também a ter uma preocupação com a questão social. O Estandarte já nasceu com essa preocupação. Já era com esse objetivo e permaneceu até hoje com esse objetivo. E como você se sente tendo fundado esse grupo? Você fundou em quando exatamente? O grupo 82, 83,
não me lembro agora, foi na década de 80. Rebeca, o estandarte foi, não sei, durante muito tempo era minha vida, era o estandarte, né? A gente chegou a ter sede, chegou a ter, quer dizer, a gente teve um momento, e quando a gente decidiu fazer o Bocas de Lobo, foi uma ousadia muito grande. Quando o João disse, ou vocês ousam agora, ou não tem sentido ficar fazendo sem ter uma ousadia maior. E aí todo mundo comprou a ideia disso aí. Quando eu saí do estandarte, foi logo após a temporada do Bocas de Lobo. Eu estava sentindo que parecia que não era aquilo que eu queria mais. O grupo parecia que estava indo para uma vertente e eu para outra. E aí eu disse, eu acho que eu não vou prejudicar o grupo, é melhor eu sair. Porque eu vou ficar discutindo dentro do grupo e a gente já tinha divergências muito fortes, né? Não esquecer que o grupo é uma família que você adota, né? E aí a gente viajava junto, passava os dias junto, a gente basicamente só saía entre a gente quase. Só ia pro bar todo mundo junto. Então aquilo ali, e chegou um momento que eu estava querendo dar um passo maior, eu acho que pelo fato de que eu estava entrando na produção, e o grupo não estava no mesmo ritmo. E eu achando que deveria ir adiante, e o grupo não estava. Então, de uma certa forma, mais que eu estava atrapalhando do que ajudando. Porque minha ideia de produção era, tipo assim, deixar tudo e ir embora para fazer alguma coisa fora daqui, ousar e fazer temporada e viajar. O grupo não podia fazer isso, porque o grupo tinha também, cada um tinha seus afazeres, tinha seu trabalho, e eu acho que eu não estava enxergando por aí. Aí eu preferi sair, porque eu achava que eu estava atrapalhando mais do que ajudando na hora em que eu colocava isso em discussão. Gente, bora sair, bora viajar, não pode ficar aqui, esse espetáculo não pode ficar só nisso. E todo mundo não estava no mesmo momento. E aí eu precisei ser eu que saísse. E foi ótimo também, porque o grupo passou a fazer outras coisas, passou a não ter tanta polarização, porque era muita polarização, porque como eu era fundadora, então eu tinha muita cobrança, né? E aí isso relaxou mais o grupo, eu acho que foi isso. Eu saí, montei uma companhia, não quero mais grupo, quero uma companhia onde eu convide e depois o povo vai embora também, não precisa mais. Porque a gente fica meio dá aquela coisa de trauma de grupo, de estar discutindo o tempo todo com as pessoas. E aí foi quando eu montei a Carpintaria Teatral, né, que é a minha companhia até hoje, e que a gente montou o Relicário a partir da minha monografia, que era sobre os dramas cantados, né? E aí Vera foi quem sugeriu e Vera foi quem dirigiu. Eu e ela escrevemos todo o roteiro do texto e aí montamos o espetáculo e Vera dirigiu. Agora, 3 meses atrás, a gente fez um recortezinho do Relicário e levamos para um encontro de teatro popular de boneco em Coronel Ezequiel, cidade de Grimalho. E aí nós remontamos e levamos, não ele na íntegra, mas só apenas uma espécie de aula teatro. E aí aula espetáculo. Oi? Vera dirigiu? Não, aí Vera não dirigiu porque não era mais o mesmo espetáculo. A gente queria algo que não fosse longo, e aí Vera disse, não, fiquem à vontade, até se quiser podem mudar o nome, mas a gente continuou chamando de Relicário, mas aí fizemos um recortezinho e não apresentamos ele todo, nem com os recursos que exigia, que a gente também usava multimídia e tal. E aí apresentamos só para era um marco, porque Grimalho era da cidade, foi convidado, e aí numa conversa com ele eu digo, por que a gente não leva algo? Ele queria levar uma poesia. Não, vamos montar um espetáculozinho. Aí conversando voltou a questão do Relicário e aí a gente montou, que ele também tinha feito parte da montagem primeira. Ele estava em cena então também como ator? Estava. Era eu, Grimalho, Arlane como atores e Michele Ferrer e Mariana como musicistas. Eram 2 pessoas de música e 3 atores em cena. E você tem algum projeto futuro de montar? Até pensamos nisso, mas como a gente foi muito complicado essa remontagem,
por mais curta que fosse, porque a gente não tinha diretor, não tinha quem tivesse tempo. O João não estava com tempo, Lenilton não estava com tempo. E aí eu até conversei com o Grimário, o Lenilton também conversou. A gente está pensando em fazer uma montagem, mas aí agora com um diretor. E aí a gente está vendo o que seria, quando seria, né? Acho que para esse próximo 2020... Alguém como diretor, não sei quem, porque Lenilton, na época que a gente chamou, ele não podia. E João Marcelino também já estava comprometido com outra montagem. Então a gente agora vai ter que primeiro buscar um diretor, porque ficou muito difícil você estar em cena e ao mesmo tempo tá se preocupando com a direção. Eu acho que não dá certo. Não dá certo. Para mim não dá. Só para voltar aqui, eu já sei que você já deve estar cansada já, né, de falar, que a gente está aqui perguntando, mas como era o período? Você disse que entrou na faculdade e Gesiel estava no primeiro, ele foi da primeira turma, né? Foi, da primeira turma. Como era a sua relação com ele? Como era, você chegou a fazer parte de algum movimento com ele nesse período? Como foi? Não, nenhum movimento com o Gesiel. Nós éramos amigos, conversávamos, eu ia sempre pro teatro dele, assistir os espetáculos dele. Nunca trabalhamos juntos, né? Se bem que ele teve uma época que andou me cantando pra gente fazer Dona Xepa. Ele tinha muita vontade de fazer, ele já tinha feito com Clarice Palma, lá atrás. E aí ele queria, e Clarice já estava muito velha, e já estava doente. Então ele não tinha mais como fazer com Clarice Palma, e aí ele tinha me proposto pra gente fazer. Mas eu estava num momento de muita efervescência de teatro político e Gesiel não estava nessa... A preocupação dele era com o teatro dele, né? O fato dele fazer os espetáculos. Isso era o mais importante. Eu estava preocupada em fazer, no outro que fazia, com o grupo que também estava fazendo, com brigar para ter verba. Então eu estava muito... E aí a gente não se encontrava nesse momento. O Gesiel era muito de fazer o trabalho dele, da forma que ele fazia, de formação de plateia, que eu acho que foi um dos maiores formadores de plateia daqui, foi Gesiel. O teatro dele infantil, ele fazia todo domingo, quer chova, quer fizesse sol. Ele fazia, todo domingo tinha, independente de ser no teatro dele ou no Teatro Alberto Maranhão, mas ele realizava o teatro infantil. Então ele tinha um trabalho de formação de plateia, além do teatro infantil, com o grupo do SESI, porque ele tinha um contrato para o Teatro do Operário, que era o teatro do SESI. E aí ele pegava atores, e até tinha ainda umas meninas que eram comerciárias que também fizeram parte. E ele fazia esse teatro para os comerciários. Então era também uma formação de plateia e ele teve o contrato durante muitos anos. E acabou basicamente quando ele faleceu. Então a minha relação com o Gesiel dentro do curso foi de ser colega de curso, de turma, ou pagar disciplina junto. E aí contracenar em alguma cena que acontecia da própria disciplina, né? De leitura da própria disciplina. Mas trabalhar, não. A gente se dava bem, eu sempre estava lá, e depois que terminava o espetáculo a gente ficava conversando do lado de fora, ele tomando a bebidinha dele, a gente conversando, e ele não tinha muito interesse na questão de engajar politicamente no teatro. Lembro que teve uma época que ele até pensou em fazer parte da federação. E aí ele disse, Ivonete, vamos fazer uma chapa, eu e você. Mas eu tinha outras pessoas com quem eu tinha mais afinidade política, e aí eu terminei não fazendo a parceria com ele para a questão de uma chapa para concorrer dentro da federação. Eu já estava com o Júnior, e aí Júnior também não se dava muito bem com o Gesiel. Algumas divergências que existiam, e aí isso não aconteceu. Tinha uma outra pergunta que eu queria fazer para você, mas nesse contexto, né, que você trabalhou assim durante esses anos, tem alguma história assim que você queira contar que você acha que é interessante a gente deixar registrada assim dessas épocas que você viveu, independente do ano, do período assim? Não, Rebeca, vai ter uma história que eu acho que é bem bacana de deixar aqui registrado, deixar na biografia que vocês vão fazer, enfim.
Deve ter muitas, né? Muitas. Agora, tem uma questão, porque quando você... Eu teve uma época que eu fiz parte de uma banda de música, né? O Brebote. E aí, quando a gente vai pra música, uma coisa que é bem diferente do teatro é que as pessoas bebem muito, mesmo na hora do ensaio, né? E no teatro é uma coisa que não casa. E eu tenho umas 2 experiências, assim, bem loucas com isso, que é uma época que eu fazia Rua do Lixo 24, em 1975, em Campina Grande, com o grupo. E nós montamos o Rua do Lixo 24, que é um texto de Vital Santos. E um dos meninos, ele tinha problema com bebida, né? E a cena, ele era meu irmão dentro do personagem, era irmão da personagem que eu fazia. E eu começava a falar e ele entrava, né? Ele entrava e aí eu reclamava que ele tenha chegado atrasado, que não sei o quê. E quando ele vinha pela plateia, e na hora que eu disse o texto todo, que era deixa para ele entrar, aí ele não entrava. E aí eu repeti o texto e ele não entrava e eu comecei a dizer do nome dele, que ele não... Por que ele era tão irresponsável? E ele estava bêbado do lado de fora, ele não tinha nem escutado. Alguém correu por fora e empurrou e ele entrou. E quando ele entrou, que eu vi ele cambaleando, eu digo, eu me lasquei, porque como é que eu vou contracenar com ele? E foi uma das coisas que me marcou muito, porque foi muito difícil fazer a cena. Eu era muito nova na época. E como eu improvisei, até hoje eu não sei, porque eu não tinha essa experiência para improvisar. E foi difícil demais a cena toda, porque ele não lembrava do texto todo e falava, e eu querendo acabar com a cena, para poder tirar ele de cena. E isso me marcou muito. Quando eu chego depois, muito tempo depois, de novo, eu estou dirigindo um espetáculo, junto com o Nereu e Bosco, a gente fez uma direção coletiva, nós 3. E um dos atores também, quando eu estou preparando a cena para começar, a gente abrir, foi lá no Xuxo, inclusive, a apresentação. Era no Teatro de Escola e a gente estava apresentando para o colégio. E aí, quando eu estou preparando o negócio no divã e tal, que era a cena que tinha uma psicóloga, ele passa aí, Ivonete, quando ele falou, eu senti o cheiro e quando eu senti, eu me lembrei de Alexandre, da cena que eu vivi. E eu corri para Nereu, porque eu não sabia o que era que poderia acontecer. Então, foi um momento de outra tensão que eu tive, e eu disse assim, como não combina a bebida com quem faz teatro? Às vezes eu já tive de ver vários grupos, que não são nem daqui, que primeiro eles fazem um ritual, eles bebem para poder entrar em cena. E eu tive para mim foram 2 traumas assim de cena que me marcaram muito. E quando eu cheguei na música, eu disse, como é que a pessoa bebe para entrar num show? Eu fiquei assim, porque isso me marcou tanto que eu não consigo imaginar alguém beber para entrar em cena. Até hoje, assim, na minha cabeça não cabe, assim, porque foi muito difícil na época, né? E eu tive uma outra cena também que reporta isso, que foi, lá em Campina Grande existia a Paixão de Cristo. E essa Paixão de Cristo, todo mundo basicamente que fazia teatro, fazia parte da Paixão de Cristo. E a gente fazia, na sexta-feira da Paixão, tinha uma espécie de Paixão de Cristo saindo da prefeitura e subindo para a catedral, onde lá ia a crucificação de Cristo, né? Então, eles bebiam muito. Era no meio da rua, eles bebiam. E aí eu fazia multidão. Multidão não é ninguém, é multidão, né? E eu lembro que era gente atrás de Cristo e um cabo fez assim, fresco, porque ele estava com aquela roupa de sainha, né? Quando disse isso, o cara que fazia Cristo se virou. E aí, como ele já tinha bebido, ele foi para cima da plateia. E era a gente segurando o cara para trazer o Jesus Cristo.
E ele querendo agredir, porque o cara tinha chamado ele de fresco, né? Que na época era mais chamado fresco do que outro nome. E ele foi. E aí teve que vir trazer e levar ele e tal. Então, isso foi uma outra experiência, outra coisa. E de Mário, que era um menino que trabalhava também com a gente na Paixão de Cristo, e que ele bebeu tanto. Aí quando o Cristo aparecia lá em cima, o mesmo Cristo não era o crucificado, botava outro. E Mário foi o crucificado. E ele foi o crucificado de verdade. Ele tinha bebido muito, botaram. E o soldado botou o prego de verdade em cima do pé dele. E bateu de verdade no pé. Ele deu o grito e ficou crucificado, e o pé, durante muito tempo, Mário ficou andando em Campina Grande, mancando com os pés imensos de inchado, porque ele não parava de beber, e os pés inchados, um ultrapassou todo e o outro foi até a metade, que foi o último pé. O que estava por cima ultrapassou todo. E o segundo, a martelada que o soldado deu, não chegou a pegar até o fim o outro, né? E porque era para ser entre os dedos, né? Entre os dedos. Depois, batia para entrar nos dedos. Ele mirou mesmo em cima do pé. Então, assim, são experiências, o que eu estou dizendo assim, que são coisas que não foram contadas a mim, foi vista, né? Então, assim, tem algumas coisas, claro que tem outras coisas, mas assim, essas, que todas três têm a ver com a questão do álcool, e isso me levou para a vida inteira achando que o álcool não combina com a questão do teatro, porque é memória, né? E é uma das coisas que o álcool mais trabalha é a desmemorização. Então você perde um pouco, tem gente que tem até amnésia alcoólica, né? Isso aí você imagina que você está com um texto, marcação, é tudo, né? Você tem que estar pronto, o mais pronto possível, senão como é que você vai dar conta, né? E aí isso é uma coisa que me vem até hoje, e eu lembrei dessas situações. Você disse que você fez produção, né? Você trabalha como atriz, que já você encena, você dirigiu, você é professora também. De todas essas Ivonetes diferentes, qual delas assim, você mais gosta? De qual das suas versões? Assim? Eu gosto muito de ser atriz. Agora, eu desenvolvi uma paixão muito grande pela produção. Eu passei muito tempo, é tanto que ultimamente, eu passei 8 anos basicamente só produzindo, né? Sem entrar no palco, eu entrei agora há pouco tempo. Porque quando eu cheguei na FUNCART, em 2005, 2005 logo teve o primeiro Natal em Natal, que era Natal em Festa, o nome do projeto, e aí Dácio me convidou e eu fiquei produzindo, sem entender muito, mas eu já estava produzindo um mímico que estava aqui, amigo meu, Everton Ferrer, que estava aqui, eu estava produzindo ele, fui para Mossoró, fui para Caicó, com algumas apresentações com ele, fazendo a produção, ia na frente, fechava o espetáculo, e depois ele vinha, e o Natal Ecológico também de Mossoró, que eu produzi para ele também, que ele fez o Natal, a ornamentação com garrafas PET, lá em Mossoró. E aí com Dácio eu continuei nessa produção, e aí fui fazendo. Em 2006 eu peguei o primeiro carnaval, e aí eu fui produtora geral do Carnaval de Natal 2006, 7 e 8, e quando voltei 14, 15, 16, 17 e 18, né? Só não fui esse ano passado, eu não queria mais, foi quando eu me ausentei e depois saí da FUNCAR. Mas assim, todo o Natal em Natal, os shows todos também, era produção minha, né? O FLIM, que era o Festival Literário. Então, a produção, ele tem várias atividades, e eu fiquei muito dentro de uma produção de executiva, de estrutura, de fazer o contato com os fornecedores, de acompanhar as montagens, de palco, de tudo, chegada de solicitação, de tudo, desde o serviço de camarim ao gerador, à iluminação, ao som, à montagem, o local, plantas, essas coisas todas passavam por mim, reunião com todos os órgãos, elaboração de edital, quer dizer, tudo isso passava por mim. O carnaval, então, era
era uma atividade que eu gostava muito de fazer, né, de produzir. Eu adoro carnaval, né, e trabalhava o carnaval inteiro, eu gosto mais de brincar, mas assim, foi uma experiência muito válida, então eu me identifiquei muito com a produção.